6. Vamos para o Evangelho de Marcos, Marcos 6. Jesus é rejeitado e desonrado em Nazaré. Do 1 ao 13. Vamos lá para o texto. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é esse filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Vivem aqui entre nós e suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circuncisas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias, não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permaneça ali até vos retirar do lugar. Se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacuda o pé dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. O 13. Expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, essa semana não, há um tempo já venho meditando nessa palavra, né? E o que me tocou muito foi as pessoas ali desonrarem Jesus, né? Jesus, ele vai ali na cidade em que ele nasceu, Nazaré, mas aprofundando mais isso, ele nasceu em Belém. Marcos cita Nazaré porque ele cresceu ali, como aquela pessoa que nasce no Rio, vem para São Paulo pequeno e cria e adota a cidade como a cidade natal. Mas os evangelhos vão falar que a Maria vai grávida para lá e tem o filho em Belém, por causa do alistamento que o rei faz, né? E ele é da família de Davi, e ele vai se alistar na família de Belém, pela sucessão que Jesus é. E ele tem um filho ali, ele é circuncidado ali, apresentado, né? E depois volta para a terra Nazaré. Então Marcos, ele diz o quê? Que ele é natural ali de Nazaré, né? Mas nós sabemos que teve uma profecia de Miqueias que fala que ele ia nascer nessa cidade de Nazaré, né? E eu estava me lembrando que quando eu era menorzinho, nós íamos para a casa da minha avó e chegando ali, nós íamos dormir, aquele monte de primaiada ali e tal. E quando chegava a noite, quando nós já chegávamos lá, pedíamos bênção para nossa avó. Sempre honravam a avó, o avô, o tio, né? A honra, ela está muito em desuso no mundo. Ou então, virou um network. E chegava ali, até às vezes era tarde, ia dormir, benção, avó, e começava aquele negócio, benção, Deus te abençoe.
Eu lembro que uma vez minha avó já estava dormindo e ficou, benção, avó, benção. E minha mãe cobrava muito, né? Nós já tínhamos esse costume. E hoje eu tenho 46 anos e eu lembro muito bem, minha avó estava dormindo. E minha mãe falou assim, a benção da avó. Senão eu não ia dormir, porque ficava ali, né? Que era uma falta de respeito. Então, está muito desuso desonrar os mais velhos, né? Na Europa, os mais velhos, eles não são descartados como alguns lugares. Eles trabalham, eles são respeitados em tudo quanto é lugar onde eles vão. Eles são consultados, né? E quando eu falei no network, hoje em dia, nós queremos honra, nós atraímos as pessoas, nós damos honra para lá na frente ter uma troca. E honra não é isso. E honra não é isso. Vamos ao texto. E tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga, e ouvindo-se maravilhado, dizendo, de onde vêm essas coisas? Então, as pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, elas tinham uma ideia fixa de Jesus. Aquele menino que cresceu ali com eles, e eles olham e falam, de onde vem tudo isso? De onde vem esse ensinamento? Será que faculdade que ele fez? Com qual rabino que ele estudou? Nós nunca ouvimos isso, mas o conhecimento que Jesus tem é divino. O conhecimento que ele tem é de Deus e é inspirado pelo Espírito Santo. E ele vem ali para cumprir a promessa. Ele vem ali naquela terra e vai falar que ele é o Cristo. Né? Muitas vezes nós, como cristãos, eu lembro quando eu me converti e estava aí, já comecei a vir para a igreja. O Feijão é crente agora. E acontece muito isso. Né? As pessoas elas têm uma imagem da gente e fica fixo naquela imagem. A psicologia, a ciência fala de alguns viés que existem, né? Que no nosso subconsciente, nós, às vezes, sem perceber, fazemos algumas coisas. Tem vários tipos de viés. Viés de reunião, todo mundo fala assim, a sua opinião é contrária, e você fala, ah não, todo mundo já falou. No seu subconsciente, você vai lá e concorda, né? Tem vários tipos de viés. Eu anotei alguns aqui, para ilustrar mais, para a gente entender melhor o texto. Tem aquele que a gente age sempre com as pessoas, tem aquele que estuda em um determinado lugar, e a gente vê a pessoa estudou na USP. Para a nossa cultura, a pessoa ela é boa. A pessoa ela é boa. E tem outro viés que é o contrário. Você vê a pessoa, o cara estudou lá no Humberto. Ah, não, Humberto, o cara estudou no Humberto. Estudou na Uninove, nas Unis da vida. Não deve ser bom. Então, nós fazemos um preconceito da pessoa, talvez porque da nossa cultura, quiçá. Então, e eles estão ali e estão vendo Jesus pregar ali naquela noite, né, naquela tarde, no sábado. Daí eles comentam, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas? E não vivem aqui entre nós, irmãs, e se escandalizam nele? Então, a imagem que eles tinham de Jesus, aquele menino que cresceu ali, que muitas vezes as pessoas têm a imagem nossa, aquela imagem antiga, que como nós crescemos, né? E então, Jesus ele está ali, a imaginação deles não consegue alcançar que Jesus é o Filho de Deus. A incredulidade daquele povo. Eles desonram Jesus ali. Eles olham Jesus como uma pessoa comum. Eu fui pesquisar a honra. Honra é um verbo pesar. Significa dar peso a uma medida. Então, quando você vê uma pessoa, você honrar ela. Você dá peso a ela. Chegar à altura. Né? Obrigado, pastor. É uma honra.
ser honrado. Então, e Jesus ali, ele é desonrado pelos seus compatriotas ali, né? Você imagina, meu irmão, você ser desonrado, você está viajando para o exterior e um policial lá, vai lá e te maltrata. Uma coisa é fora, ele foi desonrado dentro da casa dele. Você imagina, você viaja muito tempo, depois você volta para sua casa, já está morando um monte de gente lá, genro, não sei o quê, e você vai ali. Aí você está lá, você fala, estou em casa, né? Aí você está lá num cômodo tal, o outro está lá falando, tira as coisas da geladeira aí que ele come muito. Então, quando que ele vai embora daqui? Isso daí é muito triste. Por quê? Está dentro de casa. Ele, se fosse lá fora, até que ele... Mas dentro de casa, acho que a atenuante é bem maior, né, para Jesus ali. Eu acho que, pelo que eu sei, ninguém consegue humilhar Jesus, porque ele auto se humilhou, né, e tomou forma humana e para nos salvar. E no versículo 4, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. E ele foi desonrado ali na casa dele. Na casa dele. Vocês imaginam, irmãos, Jesus ele voltando, já tinha um ano do seu ministério. Tem uma passagem em que Felipe ele encontra Jesus, aí ele vai encontrar o outro discípulo, e esse discípulo ele vai falar assim, Natanael, vai falar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, eles tinham estereotipo, como que é? Estereotipo dessa cidade, né? Muito difícil essa palavra aí. Deu uma engasgada aqui. Então, eles tinham esse preconceito da cidade. Nazaré é uma cidade pequena, moravam pessoas pobres ali, né? E eles falam, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando Natanael ele vai lá e conversa com Jesus, ele fala, não, sim, esse daí é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus. Porque Jesus vai lá e fala para ele, eu te vi embaixo da figueira. Eu fui pesquisar esse embaixo da figueira, pode ser que algum segredo que só ele sabia embaixo da figueira. Outros estudiosos já dizem que é um pecado que ele estava cometendo ali. Mas não, pela cultura do judaísmo, eles tinham mania de ficar embaixo da figueira lendo a Torá. E Jesus, ele revela isso para ele, ele fala, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Né? Porque ele fica com aquela imagem antiga de Nazaré falar, estudou no Quéquia lá, sei lá, mora lá no Sem Valor. Eu morava no Sem Valor, o predinho, como chama? Sem Valor. Então, daí o pessoal fala, pode vir alguma coisa boa do Sem Valor? Né? E a gente fica com aquele estereótipo da pessoa, falar, estudou lá, agora ele é pastor. Estudou com a gente aí, pô. É nada não. Então, a imaginação, ela não consegue alcançar. Então, vamos caminhando. E ele não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Quando eu estava lendo aqui, ele não pôde, não é que Jesus ele é limitado, porque nós não conseguimos interferir nos atributos de Deus. Deus ele é imutável, a gente não consegue. Então, na verdade, Jesus, ele poupou eles ali. Ele já tinha vindo ali uma vez, a segunda vez. Mas a incredulidade também ajudou. Mas Jesus, na sua onisciência, deixou eles passarem direto. Porque Jesus ele poderia ter feito mais milagres ali em Nazaré. Porque ele é todo poderoso. Então, mas a Bíblia vai falar que mais para frente, seus irmãos e algumas pessoas de Nazaré, elas se converteram. Talvez na sua presciência, Deus falou, não,
Vou parar por aqui. Admirou-se da incredulidade dele, contudo percorria aldeias vizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando autoridade a espíritos imundos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje foi muito bom o evangelho lá na praça, né? Nós saímos aqui na pracinha aqui, na frente do Queque aqui, e foi uma bênção, e foi exatamente isso. Tinha lugar que ficava 2 ali, e nós levamos a palavra para várias pessoas, evangelizamos, falamos, igual o pastor fala, né, que Jesus salva, que Ele é bom e que Ele cura, né? E o que o culto ia ser à noite aqui, entregamos papeizinhos para pessoas, né? Eu não sei se alguém veio, mas a nossa parte a gente fez. Anunciamos o evangelho. Do mesmo jeito que Jesus honrou a gente, nós honramos as pessoas que estavam ali, né? E continuando, né, aqui, honrar não depende da pessoa que você vai honrar. Honrar vai depender mais da pessoa que está honrando do que da pessoa que você vai honrar. Porque geralmente o que nós fazemos? Nós honramos autoridades, nós honramos pessoas que estudaram bastante, pessoas ricas, ou pessoas que ganhou alguma coisa. Tem aquela medalha de honra ao mérito, né? Que é a pessoa que fez alguma coisa, né? E isso está muito, a gente banaliza muito isso. Se você for ver, a gente tem um corredor que ele é o segundo da Ferrari. E a gente caçoa muito dele, que é o Rubinho, a gente caçoa. A gente fala, só chega em segundo. Mas nós deixamos de honrar ele chegou lá. Tem lugares que a pessoa sai em 30º, chega em 20º, e chega lá no país deles, eles fazem uma festa. Então, essa cultura de desonra é muito forte. E nós temos a acabar com isso. E como eu estava falando, de honrar não depende da pessoa que você vai honrar. Depende de você. Jesus, Ele te honrou, Ele te amou primeiro. Está escrito lá em 1 João 4. Ele te amou primeiro, Ele te honrou primeiro. Ele te honrou primeiro, Juninho. Você tem que honrar. Não importa. O Jorge entrando ali. Jorge, vou te honrar. Do mesmo jeito que Jesus, Ele te amou. Porque Jesus, Ele não vê o estado que a pessoa está. Jesus, Ele vê além. Jesus, quando Ele viu Levi, Ele não viu Levi. Ele viu Mateus. Quando Ele viu Simão, Ele não viu Simão. Ele viu Pedro. Ele não viu Feijão. Ele viu José Eduardo de Paula Tobias. Então, Jesus, Ele nos honrou. Então, às vezes nós temos que ter, nós somos imitadores de Cristo, nós temos que ter essa visão, né? Tantas pessoas que não eram cristãs, e nós fomos lá, levamos o evangelho para essas pessoas. Assim como um dia Deus levou para a gente, usou um filho de Deus honrado que nos honrou. Ele não olhou, o cara gosta de esse jogo, gosta de não sei o que, ele, não vamos visitar não merece. Então, se for assim, a gente não vai fazer nada, porque ninguém merece. Nós estávamos condenados. Mas só que nós temos que honrar as pessoas, não importa quem elas sejam, porque nós somos honrados por Jesus. E tudo aquilo que Jesus Ele faz por nós, nós devemos fazer pelas pessoas, né? Se a gente vai levar para a família, honrar pai e mãe, e você vai ver que hoje em dia é muito difícil, como eu falei de honrar, é um peso, né? Você imagina que essa medida do pai, você chegar perto, você valorizar, honrar, é pesar, valorizar. Você valorizar o seu pai. Davi, quando ele morreu, e o seu filho vai
pegar o trono, né? Salomão, Deus vai em sonho falar com Salomão, vai falar para Salomão: Salomão, você vai assumir o trono agora. E Salomão, primeiro, ele honra o pai dele. Ele vai falar: meu pai foi uma grande pessoa. Meu pai fez isso. Meu pai, ele foi um grande guerreiro. E ele vai enaltecer o pai dele. E ele vai falar: eu sou uma criança. Aí Deus, por causa da humildade dele, que o jeito que ele trata o pai dele, eu creio também, ele é honrado e é rei. E Deus dá sabedoria para Salomão. Deus dá sabedoria para Salomão. Então, nós devemos honrar os nossos pais. Não está falando para honrar o pai que é bom. Não é para honrar o pai que é ruim, a mãe que é ruim. É para honrar os pais. Porque é a primeira autoridade que Deus instituiu na nossa vida. É honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E você vê que honrar pai e mãe é um dos mandamentos. É o 5º mandamento, mas o primeiro mandamento que tem promessa. Quem honra pai e mãe, a sua vida se prolonga. Mas quem não honra pai e mãe, morre cedo. A Bíblia fala. Você vê os filhos de Eli. Deus vai lá e fala: ó, a partir de agora, quem me honra, eu vou honrar. Quem não honrar, eu vou desprezar. E eles morrem novo. Então, esse mandamento é o primeiro que vem. Por quê? Quem honra pai e mãe não mata. Quem honra pai e mãe não adultera. Quem honra pai e mãe não faz coisa ruim. Então, a maioria das pessoas que honram pai e mãe, eles se dão bem na vida. E a sua vida se prolonga, né? Não tem como não falar de casal, que a gente trabalha com casal, né, pastor? Eu tenho que falar. Então, nós devemos honrar nossas esposas. Então, eu honro aqui as pessoas dentro da igreja. Aí chegar lá em casa, é para o homem e para a mulher. Eu vou desonrar a minha esposa? Não, eu tenho que honrar ela. Eu vou ajudar ela. Eu vou fazer algo. Entendeu? Eu vou estar ali entre família, honrando o pai, e honrando a esposa, e a esposa honrar o marido. Em Efésios vai falar, em Efésios 5, 22 ao 27, vai falar sobre isso. Que o homem, acho que do homem é mais pesado, porque ele morre pela esposa, né? Assim, é um negócio que a gente fala, igual Cristo amou a igreja, é amor. É amor, Cristo amor, então, mas ele morreu pela igreja, né? E a mulher é submissão. E nós temos que ter isso. Nós temos que honrar as autoridades. Porque as autoridades, elas são instituídas por Deus. A Bíblia vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus. E aquele que não obedece às autoridades, ele está desobedecendo a Deus. Mas eu não votei nesse presidente, nesse governador. Mas ora por ele. Porque se for alguma coisa, Deus vai trabalhar nele lá. Mas não vai orar assim, que ele caia o helicóptero. Não. Vai orar, Senhor, abençoa. Abençoa ele ali, né? Abençoa. E os nossos patrões também, nós devemos honrar. Muitas vezes, a gente está ali e, mas esse cara chefe, o cara é chato. Meu. Ou troca de emprego, ora Deus troca de emprego, mas você está ali, você tem que honrar. Orar as lideranças da igreja, né? Mas, poxa, ele faz um trabalho, mas mas tem que honrar. Não tem jeito. Se você tem honra, você tem que honrar. Tem uma história que eu vi de uma moça, fazendeira, 2 fazendeiras. Ela vai lá e manda uma cesta para outra, cheia de estrume. Aí a outra abre. Estrume? Beleza, eu vou mandar uma para ela. Aí manda uma cesta para ela também. Vai lá e manda uma cesta, cheia de flores. E tem um bilhete, peraí. Cada um dá o que tem.
Então, se você tem honra, você dá honra. Se você tem amor, você dá amor. Não dá para a gente cobrar amor ou honra de quem não tem. A pessoa não tem honra, não tem amor. Cada um dá o que tem, né? A honra, ela vai depender mais de você do que da pessoa que você está honrando. Porque você é honrado, você não precisa ter medo. Indo para os iguais agora, nós como irmãos, nós devemos ter medo de honrar um ao outro. Ah, se eu honrar ele, ele vai puxar meu tapete. Se eu fizer isso... A história de Caim e Abel, Caim vai lá, dá o seu melhor, e Abel também vai. Deus aceita o de Abel e não aceita o de Caim. Qual que era de Caim? Ele voltar, ver onde que ele errou, se humilhar, mas o coração dele já estava inflamado. E ele vai lá, ele mata o irmão. Ele mata o irmão. Então, não era para ele matar o irmão, era para ele ver onde que ele errou e honrar o irmão dele e corrigir aquilo. Né? Nós estamos fazendo isso, às vezes, ali no WhatsApp, ao irmão. Porque teve uma pesquisa que fala que a pessoa ela fez um trabalho e teve 2 críticas, uma positiva e uma negativa. 80% apoiou a negativa. E 20% não apoiou aquele que foi lá e... o trabalho do cara é ruim, porque não se apontou um monte de erro. Mas construir ninguém quer. É mais fácil apontar. E nós fazemos isso muito na internet. Nós olhamos ali, detona tal. Por quê? Nós não construímos nada para sobressair pelo meu irmão. Eu detono o meu irmão. Um negócio que ele fala não tem nada a ver. Olha, meu irmão, vai lá, procura o líder, fala com o pastor, fala com alguém. Isso daqui não está legal, tal, porque vai dar problema. Acabou a conversa, né? E essa orfandade que é muito gerada entre irmãos, ela é muito, às vezes ela fica muito latente, né? Essa orfandade, ela tem que acabar com isso. De maneira também que nós devemos honrar as pessoas que nos servem, né? O cara serviu a gente lá. Quando está gostoso, a gente fala que está legal. Mas quando está ruim, nós não falamos que está legal, quer dizer, mas quando está ruim, a gente vai lá, está ruim isso aqui, devolve isso aqui. Mas quando está bom, nós temos que ir lá, vai lá na cozinha, elogia o chefe lá. Está uma delícia isso daí, hein? Beleza. Estacionou lá, dá uma caixinha para o cara. Né? Você é superior, ele está prestando um serviço para você, ele está fazendo alguma coisa para você. Né? E nós temos um exemplo de honra, que ela é muito, para mim é o melhor exemplo de honra, que é o de Jesus. Jesus no lava-pés, os discípulos já estão ali. Então, Jesus ele está ali no lava-pés e os discípulos estão lá discutindo, tal, quem que vai ser o maior, quem que é o maior, eu sou de sobrenome tal, eu sou filho de fulano, eu sou da tribo tal, eu não sei o quê. Por quê? Porque na passagem de João 13, onde está sendo essa cena do lava-pés, eles estão ali com essa disputa, né? Mas Jesus ele tem um ensinamento para eles ali. Jesus ele vai honrar eles ali. Porque ali eles andavam com aquelas sandálias e sujavam os pés e a mesa era baixa. E eles tinham que lavar os pés, o escravo que tinha na casa tinha que lavar os pés quando ele chegasse, mas não tinha escravo ali. E eles estão discutindo quem que é o maior. Eles que estão discutindo quem é o maior para ver quem que é o menor, para ver quem vai lavar o pé. Né? E eles estão lá. Aí Jesus já levanta, já tira, ele pega o cinto, pega lá a toalha e lava o pé do discípulo.
hoje em dia, não mais, mas eu já tive chefe antigo que ele grita com você. Ele grita, ele fala, ele está ensinando e ele vai lá e aponta. E Pedro fala para Jesus assim, Senhor, eu vou ter que lavar os pés, né? Eu vou ter que lavar os pés. Talvez Pedro está olhando ali e falando, se ele der um exemplo de lavar pé, eu vou ter que lavar o pé de todo mundo. Eu queria que as pessoas lavassem meu pé. Porque é o sistema de mundano. E o pastor, ele ensina bastante coisa sobre isso, sobre liderança. Quem quer ser maior, tem que ser o menor. E Jesus, ele vai lá e ele serve eles. Ele fala para eles, se eles não tivessem lavado o pé, eles não teriam parte com ele. E Pedro, ele fala, então me lava todinho aqui. Então eu quero tomar um banho. Pedro era 880, né? Então, nós temos que implantar essa cultura de honra. Honrar as pessoas. Pode ser quem for. Honrar no serviço, aqui na igreja. Pastor, vou dar uma lição de casa, pode? Gente, chegar em casa, honre alguém essa semana. Vocês vão lembrar dessa palavra. Honre alguém. O pai, a mãe, aquela pessoa que você não vê faz tempo, que você tem uma ligação, né? Que você tem uma ligação. Honre essa pessoa. Nós temos que mudar isso, implantar uma cultura de honra, né? E hoje em dia, para você ser alguém, você não precisa ter medo de fazer essas coisas. Que a pessoa, que às vezes ela tem um status, ou ela é rica, ou ela tem ele tem medo de fazer essa função, porque tem medo que alguém vai desonrá-lo. A cabeça da pessoa é assim. Puta, se eu sou dono da empresa, se eu for lá e fizer tal coisa, não vai dar certo. Vão olhar para mim e vão caçoar de mim. E Jesus, ele deu esse exemplo para nós. Que você aplique essa palavra essa noite. Vou honrar o irmão Gerson, que ele sempre fala isso, é muito bonito, irmão Gerson. Eu gosto. Se aplique, que você tente fazer isso, honrar alguém. E muito obrigado a todos. Amém.